Agora a gente quer falar um pouco sobre o seu trabalho, Liliane. A gente sabe que você é uma social worker, né? Era psicóloga no Brasil e agora está trabalhando com os povos, com os First Nations, que a gente chama, né? Que são os Isso. povos indígenas do Canadá, né? E a população First Nation no Yukon, ela é muito grande, né? Então, esse também é um assunto que nos interessa muito, né? Saber como é que é a vida deles, né? E como é que é a sua interação com eles, o que exatamente você faz no seu trabalho, né? Se você pode contar um pouquinho para a gente. Inclusive, antes de deixar com a Liliane, essa ideia surgiu quando a gente fez aquele vídeo sobre o genocídio canadense. Né? A gente contou um pouco da história, o que tem acontecido, o que aconteceu e o que tem acontecido ainda. Né? E a Liliane se prontificou aqui a contar para a gente a experiência dela de dentro, né, dessa história, né, dessa situação. Ela tem a vivência disso. Então, vai ser bem interessante esse papo. Vamos lá, Liliane. Bom, aqui, que nem você falou, Fabiana, a maioria da população é First Nation, são diversos povos, né? A gente chama de First Nations de uma maneira geral para se referir a essa população, mas os povos, a gente tem centenas de povos e línguas e tradições que coexistem no país. Então, desde quando você fala, por exemplo, o que a gente vê bastante aqui, ouve muito dos Inuit, ouve muito dos Esquimós, ouve bastante, né, e a gente, todos esses meio que no que a gente chamaria dentro da umbrella de First Nations. Então, aqui, justamente por eu estar trabalhando com serviço social aqui, então o trabalho ele é voltado para populações vulneráveis. Certo. Então, e geralmente o perfil são pessoas que estão em envolvimentos com justiça, com o sistema de justiça, são pessoas que têm problemas de envolvimento com adicção, né, uso e abuso de drogas, ou que tiveram uma vida vulnerável, até por questões familiares, abandono ou morte de familiares. Geralmente, mesmo quando tem essa questão do que eu vou chamar de abandono, ainda bastante, entre aspas, porque justamente por essas questões das primeiras nações, eles tentam muito se amparar entre eles. Então, se tem uma família, uma criança que ela veio de uma família que tem problemas com a adicção, que não tem condições, por várias razões, de educar aquela criança, de acompanhar o crescimento dela, ou eles são acolhidos por outros membros familiares, ou eles vão para algumas casas, tenta se manter o mais próximo da comunidade raiz dele, da comunidade de origem deles, nos que a gente chama de grupons. Seriam orfanatos, casas voltadas para crianças e adolescentes, geralmente para adolescentes. Geralmente as crianças elas ficam entre a família, ficam com um tio, um avô, e aí às vezes quando começa na adolescência que elas começam a se envolver com algum tipo de ato infracional, ou que os cuidadores vêm a óbito, ou essas crianças e adolescentes têm algum tipo de condição de saúde que precise de uma assistência, porque aqui o território é muito grande, então se você precisa de uma assistência médica mais especializada, você precisa ir para Whitehorse, porque é o único hospital da região. E várias vezes, mesmo o Whitehorse não tem como atender, tem que mandar para Vancouver, dependendo do caso. Se o caso for grave, ou dependendo da gravidade do caso, já manda para Vancouver. Então, nas comunidades, tem os centros de saúde, que é onde os médicos de família, os enfermeiros, fazem um acompanhamento mais direto. Se a família, independente de criança, adolescente ou adulto, tem uma condição maior, precisa ir para Whitehorse. Aí, o Whitehorse é meio que aquele centro que tudo que você precisar, meio que você acaba tendo que ir para lá. Para a cidade, então, né? Tem que ir para a cidade. Exato. Né? Então, o meu trabalho, hoje, eu gerencio um programa que é ligado com o sistema de justiça, e eu tenho clientes que eles são considerados inimputáveis, ou seja, eles cometeriam um crime, mas devido à condição de saúde mental deles, eles não têm capacidade de entender ou de compreender a atitude que eles tiveram. Então, nesse caso, eles
vários dos meus clientes, eles até foram para a prisão, mas eles ainda, no que eles precisam voltar para a sociedade, eles precisam ser reintegrados. Certo. E ainda tem-se, por ser uma condição crônica, então que muito dificilmente eles poderiam mudar, então eles são supervisionados. Então o meu programa, ele reintegra essas pessoas na sociedade, mas o meu programa especificamente, a minha organização trabalha muito com essa questão da reintegração, e o meu programa especificamente supervisiona 24 horas por dia essas pessoas. Então a gente vai às compras, vamos ao supermercado, a gente faz tudo que uma pessoa, a gente vai junto. E não é uma ideia de que seja como se fosse guardas olhando. A gente tem um approach mais educacional com ele. E são adolescentes ou... Não, os meus clientes são adultos. Tá. Sempre First Nations. Sempre First Nations. Não é um pré-requisito. Pelo perfil de Yukon, acaba que a grande maioria são, porque é o perfil da população aqui. Mas não é pessoas não First Nations são acolhidas da mesma maneira. A gente tem imigrantes, a gente tem brancos, sabe? Então, não First Nations, então tem isso. Não é um pré-requisito que seja First Nation. Mas o fato de estar aqui em Yukon, eu tenho treinamentos e tenho estudado cada vez mais sobre o approach com essas pessoas. Porque manter a cultura deles e valorizar a origem deles é extremamente importante, aqui principalmente. Porque, como eu falei, a maioria da população e então o que a gente não quer é reproduzir o que aconteceu nos residential schools, que foram o vídeo de vocês, que eu comentei. Acho que a Fabiana e o Dimitri explicaram maravilhosamente bem naquele vídeo, que foram as residential schools, mas eu acho que eu quero falar bastante aqui sobre os impactos que isso teve na vida das pessoas e que se mantém, que é o trauma. Porque as últimas residential schools, a última residential school fechada foi em 1996, ou seja, 15 anos atrás, né? Muito recente. É muito recente. Então, os meus clientes foram de residential schools, os pais deles foram de residential schools, e isso foi um programa que aconteceu no Canadá que durou mais de um século, né? E então, assim, o que acontecia, essas pessoas eram arrancadas das suas comunidades, as línguas, as tradições, os comportamentos, eles eram completamente proibidos. Essas crianças e adolescentes que eles ficavam lá até os 16 anos sofriam todos os tipos de abuso possíveis, físicos, psicológicos, sexuais, e dizendo que a sua cultura, te dizendo todo dia, o dia inteiro, que a sua cultura é um lixo, que você não é uma boa pessoa, que você é um nada, e gerações atrás de gerações vivendo isso. Nossa, o que isso causa, né? O que isso causa? Como pelo menos eu entendo, e o que vê hoje, muitos dos meus clientes têm uma condição chamada FASD, que é a síndrome do alcoolismo fetal, em português. Fetal Alcohol Disorder. Porque é uma coisa que isso é muito comum, independente da cultura. Quando você não se sente acolhido, quando você não se sente parte de uma comunidade, de uma sociedade, você cair na adicção é muito fácil. Porque é uma resposta mais rápida para te anestesiar daquela realidade que que é insuportável. Né? Então, esse não é restrito, o FASD não é restrito aos First Nations, mas é muito comum acontecer entre eles justamente por causa disso. Então, que nem você falou, as consequências disso. Temos o FASD, que é um excelente exemplo, porque você se envolve com adicção, e geralmente a síndrome do alcoolismo fetal pode acontecer com qualquer pessoa, porque afeta o desenvolvimento de um feto, fica meio estranha essa fala, né? Afeta o feto, mas enfim. Mas desvia, dá uma mudança na geração da criança nas primeiras semanas, onde geralmente a mãe nem sabe que está grávida. Porque geralmente uma mulher, às vezes eu tenho 2, você pode dizer melhor que eu não tenho filhos, Fabiana, mas
Geralmente você descobre que você está grávida por volta da 6ª semana, 8ª semana. E a partir do momento que uma mulher consome álcool com 2 semanas, já pode dar FASD no feto. Olha. Então, por isso que eu deixo muito claro, não é restrito a First Nations. Sim, mas é muito comum nessas é muito comunidades. comum porque aí tem depois um casal que já tem FASD, ou eles próprios têm, ou tem gente na família que tem, e aí eles têm uma criança, aí além da questão não só do álcool, mas já tem mais uma predisposição genética. Você fica sem escolha, basicamente, porque você já nasce com isso, pense, né? Você já teve essa síndrome de alcoolismo fetal, então você já tem isso, assim, contra você, né? Assim, além de você já ter com estigma, já ter os pais que já têm, né, o vício em álcool, você fisicamente já está comprometido com isso também desde bebê. É uma loucura. E os efeitos disso é desvio no comportamento social, dá um delay no desenvolvimento da pessoa. Então, como é o caso de muitos dos meus clientes, tem 50 anos, mas tem um raciocínio como se tivesse 10, como se tivesse 8, mas o corpo fala decide como um adulto e tem o direito de decidir como um adulto. Então, no caso dos meus clientes, por isso que a gente supervisiona, porque eles são adultos, mas é como os meus clientes, a maioria deles, você vê visivelmente para coisas simples, eles não têm muita noção da consequência das coisas que eles fazem e dizem. Então, por exemplo, ele pega alguma coisa numa loja e sai. Ele não para pensar que ele tem que pagar. Ou ele, até muitas vezes acontece, ele se apaixona por uma pessoa, a pessoa termina. Não, se você começa a namorar com outra pessoa, eu vou lá brigar com a pessoa. Porque, discernimento, porque eu quero você comigo. Não tem aquela ideia, aquele trick social de que, agora cabe a mim gostar de outra pessoa. Então você vê que são coisas... você vê até quando a gente vê em crianças, tomou o meu brinquedo, a outra criança vai lá e pega de volta. E aí a gente está falando de adultos, a gente está falando de relações, então as consequências, a complexidade da coisa é muito maior. Então, é esse o trabalho, por isso que eu falo com o approach, quando eu vou com a ideia do meu programa, a ideia não é o que a gente realmente faz, né, porque isso é uma das coisas que eu também gosto muito do Canadá, de o quanto é sério o nosso trabalho aqui, o quanto é custeado pelo governo, por organizações, e o quanto que a gente precisa colocar em prática, que não são só teorias, são coisas que são feitas na prática. Então, você precisou se aprofundar na cultura deles, nas diferentes culturas, né? Porque você não está falando só de uma nação, então eu não sei se difere de uma nação para outra. Você precisou estudar sobre isso para falar o certo, para entender, né? Como é que foi esse teu mergulho aí na cultura deles? É uma pesquisa diária, Fabiana, assim, é uma coisa que nunca para. Sempre tem que estar não só estudando, mas principalmente aberto para o que os meus clientes estão dizendo. Então, se tem alguma coisa, e você aprende muito com eles. Então, de coisas simples do dia a dia, por exemplo, quando a gente vai no verão para a floresta para poder catar berries na floresta, que é uma das atividades que a gente também faz aqui no verão. Então, eu vou com a minha cliente, a gente vai catar umas berries. E tem uma berry que a gente chama de soap berry, como se fosse sabão, cereja de sabão. Por quê? Porque tem uma sobremesa que é típica daqui, que você coloca essas berries na água, e aí ela meio que cria aquela espuma, aí você bate aquela espuma com as berries e vira um sorvete. Olha! Então, foi a minha cliente que me ensinou isso. Você aprende muito, né? Sim. E aquela coisa, a veneração aos elders, que são aos líderes, as pessoas mais velhas. O respeito que você tem que ter para com a pessoa mais velha. Então, mesmo que eu esteja trabalhando, eu vou numa comunidade, ou eu vou numa cerimônia, First Nation, antes de eu falar com qualquer outra pessoa, eu tenho que ir lá e falar com o elder. Me apresentar e me dar um oi pro elder. Primeiro. Eles são os líderes. Depois eu falo com as outras pessoas.
Se eu estou sendo a host, se eu estou promovendo um evento e eu tenho que convidar um elderly daquela prioridade, e aquele elderly tem que ser a melhor pessoa tratada no salão, independente do que seja. Melhor lugar, melhor comida, toda a referência, é um respeito muito grande que se tem a essas pessoas. E eu acho bacana vir para cá, porque é um respeito que eu tenho muito grande aos First Nations, que eu acho que a gente já tinha isso no Brasil, com a oportunidade que eu tive de trabalhar com alguns indígenas no Brasil, mas que essa terra, essa lenda é deles, né? Todos nós somos imigrantes, quem chegou agora, quem nasceu aqui, quem sempre esteve aqui, os donos dessa terra são eles. Eu acho muito bacana que o isso é muito respeitado, sabe? Eles não têm aquela segregação de, olha, eu via isso em Winnipeg, por exemplo, já os First Nations, aqueles estereótipos de que os First Nations são perigosos, que os First Nations são criminosos e blá, 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 e isso sempre como um ser humano me machuca muito, porque eu acho que uma falta de respeito muito grande, uma vez que nós decidimos vir para cá, nós viemos para cá por escolha, e enquanto a terra deles foi invadida, né? E em segundo lugar, de ter aquela... Eu via isso em Winnipeg que me incomodava um pouco, parecia uma coisa meio segregada, parecia meio que um gueto, que eles tinham os bairros deles, tanto que o bairro mais perigoso da cidade era o bairro deles, inclusive eu morava lá, mas aqui não. Aqui tem as lendas onde eles gostam de ficar, onde eles fazem muita questão de ficar, mas tem essas comunidades, né, e todo mundo se mistura. É isso que eu ia perguntar, se é integrado, porque assim, né, quando a gente pensa nos indígenas do Brasil, né, então tem as tribos, é claro que também já está uma parte integrada, mas aqui ela é diferente, né, tem algumas, é como se fossem bairros, né, porque é óbvio, ninguém vive mais em como é que chama? Tipila, ninguém vive, na verdade são casas normais, né. Aqui em Yukon é muito mais integrado, eu não vi isso pelo resto do Canadá, honestamente. Nos outros lugares, inclusive o Winnipeg tem uma população First Nation muito grande, mas eu já via essa separação o tempo que eu morei lá. Aqui eu já vejo muito menos, não é nem que eu não vou dizer que não tem, mas eu vejo muito menos. E eu vejo que eles têm uma integração, um poder e uma manutenção da cultura deles e da vida deles em comunidade, principalmente por conta deles, por conta do estilo de vida deles. Toda essa comunidade que eu falei antes. Eles mantêm o estilo de vida deles, é isso? Você acha que eles mantêm? Não, assim, esse sentimento, quando a gente conversou antes de comunidade, de cuidar dessa cidade, cuidar desse território, de ter essa perspectiva de vida ao ar livre, do inverno não nos parar, eu vejo que isso é muito influência direta deles, porque essa é a land deles, onde a vida sempre aconteceu dessa forma, onde o inverno nunca parou ninguém, onde as atividades ao ar livre sempre aconteceram, independente de estrangeiros estarem aqui ou não. Então, você acha que não tem tanto... No Yukon é diferente, por exemplo, de Manitoba? Assim, você acha que tem mais preconceito? Porque eu já ouvi falar isso de Winnipeg também. Então, tem mais preconceito, vai ser em Winnipeg do que no Yukon? Isso. É claro que gente, para falar besteira, a gente vai achar em tudo que é lugar, mas aqui eu vejo muito menos do que em todos, do que Winnipeg, do que Ottawa. Aqui eles fazem parte da Chamber, da Assembleia Legislativa daqui, né? No parlamento daqui, buscam a representação. Então, por exemplo, quando foi descoberta essa questão dos corpos nas residential schools em Saskatchewan, uma coisa que todos eles, inclusive a minha cliente, o pessoal do meu time, que é First Nation, todos eles falaram, se vocês forem olharem em todas as residential schools, vocês vão achar a mesma coisa. Só ir lá olhar. Passa esse sensor em todas as residential schools, vocês vão achar todo mundo lá. E assim, os elderlies com quem eu tenho contato, porque a gente entra em contato com alguns elderlies das comunidades, para botar em contato com os nossos clientes,
né, a organização que eu trabalho, a gente administra casas sociais, né, residências sociais. Então, que nem eu falei, não é um pré-requisito ser First Nation, mas a grande maioria dos meus clientes são. Então, a gente coloca eles em contato com os elders justamente porque essa referência de tradição, de respeito. Então, os elders vão nas casas para poder conversar com eles, para dar alguma orientação, etc. E conversando com os elders, assim, de histórias tristes, assim, eu tinha, meu irmão foi para o residential school e quando ele tinha 8 anos ele nunca mais voltou, a gente não sabe onde ele está, a gente não sabe se ele está vivo, se ele está morto, a gente simplesmente ele não voltou. Então tem gente para outras regiões do Canadá, né? Eles mandavam essas crianças às vezes para milhares de quilômetros em outros lugares, né? Então a conversa que eu tive com os elders, assim, eu vi muitas histórias muito tristes deles, de não saberem onde estão irmãos, onde estão primos. Eu tenho clientes que são crianças desaparecidas, que eles não se lembram de onde que eles estavam. Eu estava nessa escola, que ela era na região tal, que ela era, mas não sabe de onde ele realmente é. Nossa, então, vários dos meus clientes não foi, por isso que eu falo aquilo que eu falei do abandono no início do vídeo, é muitas aspas em relação a isso, porque eles não foram abandonados, eles foram retirados das famílias deles, e eles não sabem mais de onde eles vieram, exatamente de onde eles vieram, porque eles cresceram em residential schools e de repente transferiram ele de uma casa para outra, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o irmão dessa elderly que eu trabalho, que eles iam para a mesma residential school e de repente decidiram transferir o irmão dela, sabe por quê? E aí não sabe nunca mais, criança, como é que vai manter o contato, como é que loucura. Então... E essa revolta aí que o pessoal... Aí você está sentindo isso? Porque a gente ouve muita notícia do pessoal queimando igreja, tal, revoltado, né? Porque, para quem não sabe, quem não assistiu o vídeo, inclusive, quem fazia a manutenção dessas residential schools era a Igreja Católica, né? Era administrada. Administrava. E outras igrejas também, acho que era a United Church. Como tem é que tá? Os Mormons também. Tava tendo uma revolta muito grande, né? Aí você sentiu essa revolta também. Você que está dentro aí, né? Que está convivendo com o pessoal. O que você está sentindo sobre isso? Olha, bateu uma tristeza muito grande. Foi um trigger, foi um gatilho muito grande para todos os meus clientes, sabe? Ainda tem sido. Mas aqui em Yukon, pelo menos, a gente não sentiu não nesse nível de revolta que se trouxe, pelo menos aqui eu não ouvi falar de queimadas de igreja ou qualquer coisa nesse sentido, mas a revolta ela estava muito presente, ela é muito presente. Esse assunto das residential schools é um assunto que sempre foi muito delicado para se tocar, tanto que como trabalha como social worker, geralmente a gente não puxa esse assunto, mas quando o cliente traz, a gente fala sobre ele, porque a maioria deles, eles nem contam com muitos detalhes o que aconteceu, porque é muito doloroso. É da gatilho, você né? Sente. Então, se ele tá se o cliente tá afim de falar, se a cliente tá afim de falar, a gente senta, conversa, escuta, mas não é uma coisa que a gente trabalha, a gente só vira se quer conversar sobre isso, e geralmente eles dizem não. Mas eles falam muito de dor, da dor emocional. Aqui foram feitas várias cerimônias de passagem, porque isso é uma das coisas, a espiritualidade deles, o rito de passagem para essas crianças, então... de fazer o rito de passagens dessas crianças mortas e de todas as outras que ainda não foram encontradas, porque eles mesmos falam, tem milhares ainda. Para eles não foi uma surpresa, né? Na verdade foi só uma confirmação, mas não é uma surpresa, já se sabia. E é aquela coisa assim, sabe, quando você tem aquela evento traumático que você sabe que vai acontecer, mas quando ele realmente acontece, não significa que vai doer menos. Então, foi o que aconteceu. Então, aqui, o que a gente fez, a gente, né, eu falo a cidade, a comunidade, de ter essas cerimônias, tiveram várias, teve uma caminhada, teve um grupo que saiu daqui caminhando, daqui para a Residential School em Saskatoon. Então, no início, assim, claro, meio que a cidade se comoveu, foram várias pessoas, centenas de pessoas fazendo essa caminhada junto, eu, inclusive, fui, os meus clientes foram também, para pelo menos acompanhar por alguns quilômetros a caminhada.
uma coisa muito triste, sabe? De lidar, e que ainda é uma constante, porque você vê que toda essa vulnerabilidade que a maioria deles passam é principalmente em consequência disso. Então, por isso que a gente fala tanto de vamos estudar a história para que ela não se repita, porque o que aconteceu foi uma atrocidade que tem consequências terríveis e que ainda vão se arrastar por muitas décadas. Mas a gente está falando de consequências, né, de coisas que aconteceram no passado e causaram todos esses traumas, né? Mas o que eu já ouvi falar é que isso ainda acontece de uma forma diferente, né? E eu queria saber de você, né? A tua visão como a social worker, se isso está sendo mudado, porque o que acontece? Parece que a grande, assim, falando de Canadá inteiro, a porcentagem dos First Nations, ela é bem pequena, né? Não sei exatamente quantos por cento, mas é pequena com relação a todas as outras nacionalidades daqui. Porém, a proporção de crianças em foster care, né, de crianças First Nations em foster care é a maior, eu não sei se é 70% ou 80%, é um número assustador, assim. Então, mesmo a população First Nations sendo pequena, se você pegar todas as crianças canadenses que estão em lares temporários, como eles chamam, né, quando eles tiram das famílias por causa de algum problema e colocam para morar com uma outra família, é muito alta. Tipo, eu não lembro exatamente se era 70% ou 80%. E o que acontece é que ainda essas crianças estão sendo retiradas de lares, né, First Nation e colocadas em famílias de pessoas não First Nation, né? Então eles estão falando que é um novo jeito de aculturamento, né? Porque eles estão tentando fazer que essas crianças ainda fiquem dentro da comunidade. Então, como é que você está vendo isso? Isso realmente está mudando? Porque não faz sentido, né? Você tirar e colocar numa. Assim, a criança tem toda aquela cultura da comunidade dela e vai para uma família de branco, onde eles não vão falar a mesma língua, não vão saber a cultura, quer dizer, vai acontecer né? A criança vai ser aculturada. Então, como é que isso está sendo mudado? Olha, e de uma certa forma eles têm razão nesse tipo de pensamento, porque, que nem eu falei, aqui em Yukon é um pouco a parte do que eu experienciei no resto do Canadá. Então, tudo isso que eu falei do respeito, da integração, não é uma coisa, infelizmente, que eu vi no resto do Canadá. Tá. E principalmente nas cidades, por isso que vários deles, esse senso de comunidade, às vezes de não querer transformar também, acho que eu estou chutando isso, né? Mas de não querer transformar aqui em uma grande cidade, é justamente para poder manter isso, porque talvez o que aconteceu com o Winnipeg, outras grandes cidades, em vez de você ser o protagonista da tua própria terra, você se torna um gueto indesejável, alguém que a gente suporta e não como o verdadeiro dono, eu diria, né, dessa land. E, de uma certa forma, eles têm razão, porque eu vi várias dessas... não cheguei a trabalhar como social worker em Winnipeg, mas eu morava no bairro que eles consideravam o bairro que era North End, em Winnipeg, que eles consideravam um dos bairros mais perigosos da cidade, porque era onde você via, comparado ao Canadá, né, dos índices de violência do Canadá, eram onde ocorriam mais situações de criminalidade. E eu vi, assim, por exemplo, o landlord que não quer alugar para eles, você nega emprego, a escola, porque essa escola ali é de First Nation, não vou pôr meu filho ali não, porque vai acabar virando criminoso. Então já tem um estigma. Tá. E quando eu vim para cá e eu não vi isso, sabe, eu vejo isso muito menos, né? Tem algumas escolas, as escolas de comunidades, etc., então onde você vai ver que a maioria tem algumas escolas que elas têm um departamento de línguas muito maior voltadas para a questão First Nation. Então você vê cursos de línguas para First Nation, para as línguas First Nation, então tem uma integração maior. O que eu vejo aqui é meio com um Canadá paralelo para os First Nations. Não dá para comparar, É muito difícil. Eu não tiro a razão deles, Fabiana, de pensar assim. E eu tanto a minha equipe, a gente tem muito esse cuidado, e principalmente a gente faz muita questão
de aprender não só com os nossos clientes, como com os First Nations que a gente já tem na equipe. O que a gente pode fazer, o que é importante, desde o que é um alimento importante, o que é uma data importante, o que é um procedimento importante, como, por exemplo, às vezes algum dos nossos clientes vem a óbito por várias razões, e aqui a gente faz o que chama de celebração da vida. Acontece antes mesmo do funeral, que é um momento onde você faz o smudge, que é um rolo de ervas que sai como se fosse um incenso, e aí você pega uma pena de águia e você faz um incenso em você, que é uma forma de conexão espiritual que você tem com a natureza, mas a partir do momento que uma pessoa faz a passagem, que ela morre, você faz a celebração da vida, que é um momento onde você junta as pessoas que conheciam, que trabalhavam, familiares, etc. Você acende uma vela para aquela pessoa, do momento que você sabe que ela fez a passagem dela pelos próximos 7 dias, porque eles acreditam que é a única luz que a pessoa pode ver do outro lado, até ela chegar aonde ela precisa chegar. E você faz esse encontro com as comidas favoritas dela, com as músicas preferidas daquela pessoa, você senta para contar histórias sobre aquela pessoa, e você vai celebrar a vida dela, você vai celebrar a existência dela. E aí o funeral aí acontece quando for possível acontecer, e geralmente passa-se até semanas depois disso. Mas são coisas que, por exemplo, tenho aprendido aqui, de fazer o stew, que é essa comida tradicional, de fazer aquela soapberry, soap ice cream, que eu falei antes. Então, são todas coisas que eu tenho aprendido aqui. Então, é um Canadá um pouco paralelo para eles. E eu acho que por causa disso que eles tentam muito manter isso. Mas também é muito bonito o quanto que eles são acolhedores com pessoas como eu, uma imigrante negra, latina, e eu não me sinto discriminada por eles. Então, acho que o mínimo que eu posso fazer no meu trabalho é estar atenta o máximo possível para eu não reproduzir, para eu não ser mais uma agressora na vida dessas pessoas. E acho que eu falo em nome de todo mundo que trabalha comigo, que eu vejo a seriedade da organização para a qual eu trabalho, que é muito importante isso, e que a gente já vê que se uma pessoa da equipe tenha um perfil que tende a não respeitar essa característica dos nossos clientes, eu falei, cara, então, obrigada, não é o vai lugar, trabalhar em outro lugar, porque eles são a nossa prioridade. Eles, a cultura deles, a existência deles são a nossa prioridade. Nossa, o depoimento da Liliane é de um valor inestimável, assim, né? Assim, é uma coisa que a gente... É muito importante, Liliane, é muito importante esse trabalho que você faz, o depoimento, né, que você deu aqui para a gente é incrível, a gente aprendeu muito, né? Porque, na verdade, é uma parte tão importante, né, do país, né, que se tornou um país, né, que a gente fala, às vezes, quando pensa em Canadá, tem isso, mas ninguém lembra, né, que isso daqui já era terra, já tinha dono antes, já tinha toda uma cultura, né, na verdade, eles são os mais sábios de entender como é que funciona a natureza aqui, então a gente está vendo tanta coisa acontecendo, né, aqui mesmo em BC, deslizamento de terra, enchente, e parece, eu estava lendo uma matéria, só um parênteses aqui, uma das áreas onde teve um alagamento, que é uma enchente em BC, na cidade de Abbotsford, ele costumava ser um lago, era um lago ali, e por volta de 1910, 1920, esse lago foi drenado pelos europeus, né? E os First Nation, óbvio, que foram contra, né? Tipo, por que será? Mas os europeus foram lá e drenaram o lago e transformaram aquela área toda em fazenda. Então, o que os First Nations falaram para os filhos? Nunca construam casa ali, porque lá é um lago. Então, a gente tem que morar mais para cima. Então, aqui, os bairros dos First Nation, não tinha nenhum ali naquela área, porque os anciãos já tinham falado, olha, não pode fazer ali porque o lago vai voltar. E voltou. A natureza, ela chama de volta ali, né? E eles sabiam porque eles são os profundos conhecedores da terra aqui, da natureza, né? Exato. Eu achei tão simbólico isso, eu falei, cara, né? Não tinha nenhuma casa First Nation ali. Quem sabe mais, né?
E até o que chama a atenção de eles respeitarem o que os anciões de séculos, de tempos atrás falaram, de um século atrás, do tipo, não é nem questionado, porque eles sabem o que estão fazendo. E acho que uma coisa até, por exemplo, vários dos meus clientes, como eu falei, eles têm problemas com a dicção, geralmente estão alcoolizados, etc. Cara, chegou um elderly, cara, para o mundo. Você vê a vergonha nos olhos deles estarem alcoolizados ou naquela condição, na frente de um elder. Uhum. Eles se afastam quando se sentem melhor, pedem desculpas por estar assim, sabe? É um respeito que ele é muito genuíno. Eu acho muito bonito a forma que eles têm de reverenciar os anciãos dele, né? Deles. E aprende muito. Eu tenho aprendido muito. Eu acho que não só tenho me tornado uma profissional melhor, mas como um ser humano melhor, convivendo com eles. Muito bom. Liliane, tem mais alguma coisa que você acha que a gente esqueceu de falar aqui? Que você queira, algum recado que você queira dar, alguma mensagem? Fica à vontade aí. Bom, eu queria só voltar um pouco no ponto da foster care que a Fabi falou, que eu acho que é uma coisa que eu já vi alguns brasileiros falando muito, que foster cares só querem tirar o dinheiro do governo, etc. A gente sabe que bons e maus profissionais, eles existem em vários lugares, mas a experiência que eu tenho tido aqui é que muitas das foster cares que têm contato e que têm adotado e cuidado dessas crianças são pessoas que realmente se importam com elas, e muitas vezes esses foster care são familiares. São avós, são tios, porque a expressão que a gente usa não necessariamente um grupom seria aquilo que a gente chamaria mais de um orfanato, que é onde vivem em casas maiores, e pelo menos aqui em Yukon não tem para crianças, você tem para adolescentes. Então já são adolescentes que você vê que geralmente eles já não têm vontade, não têm interesse, por várias razões, que vários podem ser os motivos. Às vezes eles não se sentem bem, não querem mais estar naquela comunidade, então eles vêm para a capital e ficam nesses grupons. Mas que eu acho que é um trabalho muito interessante e bonito, e é uma das formas das foster care de manter essas crianças e adolescentes nas comunidades deles. Né? E eu acho que uma coisa que eu queria falar para todo mundo que tem o plano de vir para o Canadá, que venha de coração aberto, sabe? Que é uma coisa que eu falo, que a gente está imigrando, a gente não está mudando de país, não tá trazendo o Brasil com a gente. Então, acho que a gente pode trazer os pontos positivos nossos brasileiros, do trabalho duro, da alegria, do sorriso, da facilidade em se comunicar e se relacionar com as pessoas, mas eu acho que tudo aquilo que for de apontar dedos para quem quer que seja, para qualquer população, guarda no bolso, deixa no Brasil, sabe? Porque eu não acho justo. A gente se mudou para cá, a maioria de nós, eu me mudei para cá por eu não estar dando conta mais de muitas das coisas que estavam acontecendo no Brasil e da forma como as coisas se davam lá. Então aqui as coisas estavam mais próximas de como eu gostaria que elas realmente fossem. Então acho que tudo aquilo que você tiver de achar que você é superior a quem quer que seja, por qualquer razão, guarda para você. Não traz para cá, né? Não traz para cá. Eu acho que a gente Brasil, aprende deixa muito. A mudança do Brasil. A gente aprende, a gente muda. É possível mudar, inclusive, tá? Assim, quem é assim, é possível mudar. Ou, eu sempre digo, ou talvez o Canadá não seja um país para você, né? Se você não está disposto a mudar, né? Talvez o Canadá não seja o melhor para você. Mas eu acho, assim, eu sei, né, mais de 10 anos, 12 anos que a gente já vive aqui, e o quanto que a gente mudou, o quanto de coisas pequenas que às vezes a gente acabava sem querer apontando o dedo mesmo, ou julgando, sei lá, até pelo jeito de como foi criado no Brasil, a nossa cultura, de reparar numas coisas, não estou falando nem de preconceito racial, não, é de reparar em coisas, ou dar valor para umas coisas que não faz a mínima diferença, né? Então aqui acho que a gente cresceu muito, assim, como pessoa.
Eu toco nesse assunto porque, pelo menos, sempre me doeu, não antes mesmo de trabalhar com essa população, me dói bastante ver imigrantes reclamando dos benefícios sociais, que eu nem vou chamar de benefícios, eu acho que é equiparação, reconciliação, né, que é o que a gente chama de reconciliation. Que os programas de reconciliation com os First Nations, eles não são um brinde, eles são um direito. E esse é o país deles. Então, se eles já foram vítimas de tudo isso que aconteceu até agora, me revolta, principalmente ouvir imigrantes reclamar a respeito disso. Porque eles sabe? têm ou não, né? Alguma coisa assim. Nós somos um outro caso. Não estou dizendo que a gente não precise. Mas a gente não precisa tirar direitos dos outros para que a gente tenha os nossos. Tem espaço para todo mundo. Exatamente. É isso mesmo. Nossa, que bate-papo incrível, Liliane. Amei a minha conversa com você. Foi incrível, eu tenho certeza que isso abriu a cabeça de muita gente, muita informação interessante, assim, e é importante sempre a gente refletir, né? Sempre refletir, sempre olhar para dentro também, né? Não só para fora, olha para dentro um pouco também, né? Ver o que você pode mudar também, né? É isso. Muito bom. Sim. Liliane, queria agradecer mais uma vez, incrível, incrível. Certeza que o pessoal gostou. Comenta aí, de repente a gente traz a Liliane de volta aí. A Liliane, a única brasileira. A referência em Yukon. Qualquer coisa em Yukon, a gente vai ter que trazer a Liliane aqui. Maior prazer. E receber vocês aqui também para a gente ver uma aurora boreal. Agora já agora a gente já tem alguém lá em Yukon. Eu acho que a Liliane conseguiu convencer a Fabiana agora. Conseguiu, agora a gente vai para o Yukon, provavelmente no verão, né? Sim, no verão. Vamos lá beijar o dedo. Beijar o dedo, com certeza. Muito bom. Liliane, mais uma vez, obrigado. Incrível. Comentem aí que vocês querem que a Liliane volte aqui para conversar, a gente combina de novo, né? Bate mais um papo. Ou quem que tiver mais perguntas sobre o Yukon, tudo bem? Se alguém quiser te mandar perguntas. À vontade, do que eu puder responder. Legal. Muito bom, muito bom. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembre de dar um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe com os amigos e clique no sininho do YouTube para receber as notificações quando os vídeos forem ao ar. Valeu, pessoal, e até a próxima. Obrigada, tchau. Muito legal essa entrevista, a gente selecionou esse trecho específico sobre esse assunto, né? Mas lembrando que essa entrevista está disponível na íntegra para os membros do canal Canadá Diário. É uma entrevista muito maior, que a gente fala sobre outros assuntos também. A gente está utilizando esse sistema de membros justamente para poder criar um conteúdo mais completo, né? Mais detalhado, que normalmente aqui no canal a gente não pode fazer. Então vale a pena dar uma olhada na playlist sem compromisso e conteúdo novo também é adicionado periodicamente. Além de você receber esse conteúdo exclusivo, você ainda ajuda a gente a continuar produzindo material aqui para o canal. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho de notificação para sempre receber as novidades aqui do canal. Valeu, pessoal, e até a próxima.